E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos então para a nossa segunda aula do módulo sobre a história do Rio Grande do Sul, e o que nós vamos ver agora são os habitantes originários do território gaúcho e também o seu primeiro contato com os exploradores europeus a partir daquilo que nós conhecemos como a experiência das missões jesuíticas, né? Sempre lembrando que quando esses habitantes originários do que hoje é o Rio Grande do Sul entram em contato com os europeus, eles vão entrar em contato com os europeus espanhóis e não primeiramente com os europeus portugueses, né? Lembrando sempre que aqui, nessa zona do mapa, mais ou menos onde hoje é a cidade de Laguna, em Santa Catarina, passava o Tratado de Tordesilhas, ou seja, toda esta região estava sob domínio espanhol, pelo menos de direito. Bom, quais então eram os habitantes originários desse território? Quais eram os grupos indígenas que os europeus vão se deparar quando eles começam a adentrar o que hoje é o Rio Grande do Sul? Nós vamos identificar então, ali, por volta do século XVI, XVII, quando começam as primeiras incursões europeias no território aqui do sul do Brasil, três grupos linguísticos principais, que são grupos que também se distribuem pelos territórios vizinhos, pelo resto do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Bom, ocupando então a faixa litorânea, a restinga que separa o Oceano Atlântico da Lagoa dos Patos, mais todo o que é hoje a Depressão Central, o Vale do Jacuí, tudo isso que é irrigado pela bacia hidrográfica do Jacuí e também as várzeas do rio Uruguai, em ambas as margens, nós vamos identificar grupos do tronco linguístico Tupi-Guarani. Ou seja, próximos linguística e culturalmente daqueles outros habitantes do resto do litoral brasileiro, que serão os primeiros a serem contatados pelos portugueses, e aqui no Rio Grande do Sul, nessa região mais próxima da Bacia do Prata, no Uruguai, uma presença muito forte dos índios Guarani, que serão aqueles que vão entrar em contato catequético, em contato com a Igreja Católica através da experiência missioneira em primeiro lugar. Bom, nas zonas do Planalto, o que hoje é o Planalto Médio, a região dos Campos de Cima da Serra, avançando pelo território do que hoje também é o Planalto de Santa Catarina e o Paraná, nós vamos ver povos do tronco linguístico G. Acima de tudo, aqueles da etnia Caingangue. Cujo contato com os europeus será um pouco mais tardio do que aquele dos grupos Tupi-Guarani. E por fim, aqui na região sul do que hoje é o estado e ocupando o interior e as campanhas, as dilatadas campanhas do Uruguai, nós vamos encontrar os índios do tronco pampiano, como por exemplo a etnia Charrua. Todos esses povos, praticavam, em geral, a agricultura mais avançada, mais bem desenvolvida entre os grupos Tupi-Guarani. Todos eles possuíam ricas cosmologias, histórias sobre o nascimento do mundo, crenças nos seus próprios deuses, se é que nós podemos chamar deuses, mas enfim, nas suas próprias entidades. Havia também, da mesma maneira, uma cultura da caça e da coleta desenvolvida entre esses índios, o uso de artefatos, ou seja, eles tinham uma cultura material, de certa maneira, adequada para a exploração deste seu meio. Entre os Tupi-Guarani, especialmente entre os Guarani, habitantes aqui da região do Rio Uruguai, nós vamos ver uma coisa muito importante, que é a cultura da erva mate, que tem um aspecto muito forte dentro até da própria cosmologia dos povos tupis-guaranis, principalmente dos Guarani. Entre os Gs, nós vamos ver uma associação bastante forte com as araucárias, ou seja, são aqueles que primeiro utilizam os pinhões como uma fonte de alimento, exatamente por ser uma árvore bastante abundante
aqui na região do Planalto, e hoje existem pesquisadores que dizem, inclusive, que a dispersão da araucária pelos planaltos do sul do Brasil, os campos de cima da serra, tem a ver com a própria ação dos G como disseminadores, ou melhor, dos grupos G, K e Gang, como disseminadores dessas sementes. E os grupos aqui pampeanos, os charruas, eles vão ter uma integração mais tardia com a sociedade colonial. Por outro lado, especialmente os charruas vão se notabilizar pela sua doma própria que eles vão fazer dos animais introduzidos pelos colonizadores a partir do século XVI, especialmente o cavalo. Eles vão se notabilizar como grandes guerreiros equestres. Bom, como se dá então o contato, o primeiro contato destes indígenas, especialmente os guaranis, com os europeus? E aqui existe uma particularidade bastante interessante da história do Rio Grande do Sul, que é um contato primeiramente religioso. Como nós podemos ver, tem a ver com as missões jesuíticas fundadas, ou melhor, me desculpem, pelos padres da chamada Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola na Espanha, no contexto que nós não podemos esquecer da Contra-Reforma. O que era a Contra-Reforma que estava ocorrendo na Europa? A partir da Reforma Protestante, a Igreja Católica começa a perder muitos fiéis, começa a perder influência sobre uma série de estados europeus, principalmente os do centro da Europa, e aí os estados católicos, em consórcio com o Papa, lançam esse movimento de contra-reforma para tentar deter o avanço do protestantismo e expandir as fronteiras da cristandade no Novo Mundo, vendo, então, os índios, os povos nativos do Novo Mundo, como um novo mercado religioso. O raciocínio, então, da Companhia de Jesus e dos estados que a patrocinavam, principalmente a Espanha, é muito claro. Se nós estamos perdendo fiéis na Europa, vamos conquistar novos fiéis através da evangelização no Novo Mundo. E aí o que nós vamos ver? Patrocinado então pela coroa espanhola, a Companhia de Jesus, os padres jesuítas, vão estabelecer algumas missões no que hoje é o território do Paraguai e do oeste do estado do Paraná, também naquela época incluído no que naquela época era a América Espanhola. Vão fundar algumas missões de catequese dos índios Guarani, que receberá o nome de Missões do Guaíra. Isso já no final do século XVI. Bom, só que o que vai acontecer? Esses índios aldeados, sendo catequizados, eles se tornam alvo do interesse escravista. Vamos colocar aqui, Guaíra, as missões do Guaíra. Esses índios já aldeados e já catequizados, já de certa maneira acostumados com o domínio dos brancos, dos europeus, vão se tornar alvo, vão se tornar objeto do interesse de escravização dos habitantes da vila de Piratininga, atual São Paulo, que era o posto mais avançado de colonização portuguesa para dentro do continente. E por quê? Por que esses habitantes da vila de Piratininga tinham interesse em escravizar estes índios aqui, já reunidos nas missões jesuíticas do lado espanhol, para vendê-los como escravos nas zonas dinâmicas da América Portuguesa, principalmente o Nordeste açucareiro, que nesta época, ali em finais do século XVI, vivia uma escassez de mão de obra produzida pelo contexto da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi a incorporação temporária entre 1580 e 1640 do Reino de Portugal ao Reino de Espanha. Com isso, Portugal, até então aliado dos holandeses, teve de declarar guerra aos holandeses, e os holandeses eram os grandes parceiros dos portugueses até então no tráfico de escravos da África. Quando Portugal é incorporado pela Espanha,
Holanda e Portugal rompem e os holandeses tomam essas praças de comércio escravista na África, fechando o comércio africano de escravos para os portugueses. E aí então os portugueses começam a buscar mão de obra alternativa, notadamente os indígenas, e aqui no Guaíra, no que hoje é o oeste do estado do Paraná e o Paraguai, os paulistas da vila de Piratininga vão encontrar mão de obra abundante para ser vendida nas zonas açucareiras. Bom, com os ataques recorrentes dos paulistas à vila de Guaíra, os padres jesuítas e os índios já convertidos, eles começam a migrar, a deslocar essas suas missões um pouco mais ao sul, para a outra margem do rio Uruguai, no que vão ser conhecidas como as missões do TAP, território onde hoje é o Rio Grande do Sul. Aqui, então, vai haver este primeiro contato entre os índios do Rio Grande do Sul e os conquistadores, os exploradores, os colonizadores europeus, a partir dessa experiência missioneira, com a fundação, com a dilatação dessa experiência missioneira da zona do Guaíra para o que hoje é o Rio Grande do Sul. Não obstante, ainda estamos sob... a América Portuguesa ainda estava sob a pressão da escassez de mão de obra, a zona do TAP vai começar também a ser assediada pelos paulistas, que não buscavam, existe uma coisa muito interessante de ser dita aqui, não buscavam apenas a mão de obra indígena, mas começam também a buscar o gado vacum. O que era o gado vacum? Eram os extensos rebanhos que os jesuítas e os índios cuidavam, exploravam e que proliferaram muito aqui na região do Rio Grande do Sul devido às boas condições da pecuária, estamos falando aqui de campo nativo, e que começam a ser interessante também como uma mercadoria a ser levado para os centros de colonização portuguesa. Então, paulistas primeiro atacam o Guaíra, as missões do Guaíra se dilatam procurando segurança para outra margem do Uruguai, prospera, começam a criar gado, que começa também a ser alvo dessa ação dos bandeirantes paulistas, que vêm até aqui para levar índios e gado para serem comercializados e vendidos como escravo e como elementos de produção nas zonas mais dinâmicas da América Portuguesa. Ora, esse ataque constante dos paulistas sobre as missões do TAP vai acabar dissolvendo essa sociedade missioneira por volta de 1640. Então, nós vamos ter uma espécie de batalha final entre os bandeirantes e os índios e os jesuítas aqui da região do TAP, e aí este gado começa a se aselvajar e povoar todas as campanhas do Rio Grande do Sul. O gado vacum, então, começa a se proliferar descontroladamente, formando um dos maiores rebanhos selvagens de gado da face da terra conhecidos até então. Bom, e aí o que nós vamos ter? Por volta de 1640, também ao fim da União Ibérica, lembrando que ela dura de 1580 a 1640, e aí por um longo tempo, o que hoje é o Rio Grande do Sul vai ficar abandonado, com aquela primeira experiência das missões no TAP em decadência, mas por volta de 1680, ali na década de 1680, os jesuítas, que depois da destruição das missões do TAP haviam retornado para o outro lado do rio Uruguai, começam a retornar para a margem esquerda do rio Uruguai e constituem, no que hoje é o noroeste do Rio Grande do Sul, novas missões jesuíticas, que são os chamados 7 povos das missões. O que nós vamos ter aqui, então, a partir aqui da década de 1680, é um renascimento da cultura missioneira e também algumas tentativas de domesticação e de arrebanhamento daquele gado vacum, com a criação das primeiras estâncias de criação de gado,
comandadas inicialmente pelos jesuítas e pelos índios aldeados. Não obstante, né, Portugal, que retoma a sua independência de fato em relação à Espanha, continua muito interessada na penetração no que hoje no que é a Bacia do Prata. Né? Então, também aqui na década de 1680, se nós temos uma retomada da experiência missioneira, por outro lado, né, nós vamos ter a fundação aqui do outro lado da margem, né, na margem norte do Rio da Prata, bem em frente ao centro de poder espanhol da época do Rio da Prata, que era Buenos Aires, uma vila portuguesa, a chamada Colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses em 1680, tendo em vista, né, fincar uma bandeira portuguesa, demonstrar para os espanhóis o interesse português em alargar esses limites anteriormente colocados do Tratado de Tordesilhas e também, né, auferir alguns lucros para a coroa portuguesa do intenso comércio que afluía pela região do Prata. Bom, a fundação da Colônia do Sacramento, obviamente, vai ser uma espécie de calcanhar de Aquiles, uma espécie de espinho no pé dos espanhóis, porque representa uma aventura portuguesa do outro lado do Tratado de Tordesilhas, em territórios que, teoricamente, por direito, eram seus. Por outro lado, a fundação da Colônia do Sacramento vai representar, né, cada vez mais o interesse dos portugueses em incorporar o território do que hoje é o Rio Grande do Sul e até mesmo o Uruguai para a América Portuguesa. Como este conflito, então, cada vez maior entre a América Portuguesa e a América Espanhola vai se dar no Rio Grande do Sul e os tratados de fronteira que vão surgir daí, nós vamos ver nas próximas aulas. É isso aí, muito obrigado.